E aí pessoal, Eduardo Anui aqui diretamente da produtora G12, fazendo uma demonstração do meu novo amplificador Signature, o Meteoro DT 2.4 Raptor. E hoje eu vou demonstrar um pouco como sou uma Telecaster, né, com som clean. Eu estou passando por um preamp digital, emulando um canal limpo de um Dumble. E eu quero mostrar para vocês aí como soa o som clean de uma Telecaster e qual a resposta que esse amplificador pode dar para você. Então vamos lá.